agradecendo a Deus. Aproveite e olha para a pessoa que está do seu lado, talvez na frente, talvez atrás. Dá um sorriso para ela, fala: olha, Deus ainda está no trono, Jesus ainda está aqui. Dá um sorriso. Se você não escovou o dente, dá aquele sorriso fechado assim, ó. Mas olha para essa pessoa. Maravilha. Quando a gente assume aqui, depois na hora que o louvor, parece que a igreja dá uma emagrecida, né? Porque a gente nota que as crianças vão embora e elas deixam esse ambiente aqui tão alegre, né? Às vezes o João não fica nem quieto, né, João? Porque a Heloísa fica mexendo para um lado, mexendo para o outro. Aí tem a Gigi, é ou não é? É ou não é, Valéria? Então a gente olha assim para a igreja e fala: alguma coisa aconteceu, estava tão bom. Mas quando você não vê as crianças aqui, ou se você está nos visitando pela primeira vez, nós temos uma classe ali atrás. E se o seu filho se sentir confortável e desejar, você pode levar ele lá, leva ele ali. Você vai ver que o professor vai falar a linguagem que ele fala, vai falar da forma que ele entende, tá? E vai trazer a palavra de Deus de uma forma que ele vai sentir a presença de Deus do jeitinho dele. Amém? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. É muito bom estarmos na casa do Senhor pela manhã. E é muito bom recebermos pessoas que nos visitam pela primeira vez. Se você nos visita pela primeira vez, você pode levantar sua mão? Se você nos visita pela primeira vez. Temos um casal aqui. Maravilha. Deus abençoe vocês. Aqui é a família de Deus. Vocês são bem-vindos neste lugar. Sintam-se em casa. Ela vai te dar um cartãozinho. Depois que terminar o culto, você pode ir ali, nós temos um presentinho para vocês, tá bom? É uma alegria ter vocês aqui nesta manhã conosco. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu sei que tem. Eu já vi, tem um rapaz do lado da Raíssa, não é? Ele fala English, Spanish, English. English is good, Spanish. Tu hablas espanhol? Habla espanhol? Oh, que bueno. English too? Oh, you're good. You're very good. Now you're learning Portuguese, right? Awesome. That's good. So you're not only bilingual, you trilingual, right? So you're welcome in the name of Jesus. Tu eres bienvenido en nombre de Jesús. When we finish here, somebody will give you a card, right? Do you have the card on your hands? Yes. Right after the service, you can go over there in the welcome center. Please go over there. We have a gift for you. Okay? I see that something is doing a translation for you, right? Good. Okay, God bless you. God bless you. Você pode cumprimentar a pessoa que veio aqui pela primeira vez? Você pode se levantar? Quem está perto aí? Ó, a Alessandra está aqui perto, né? Eu sei que tem algumas pessoas que não é a primeira vez que está aqui nos visitando, né? Então nós temos um casal ali atrás, ó, com bebê e tudo, né? O bebê já deve estar grande, né? Vocês vieram aqui no dia do Valentine's Day, né? Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria ter vocês. Eu acredito que o bebê de vocês, que é lindo, eu já vi, deve estar mais forte, né? Porque eu só vi ele no Valentine, já deve estar grande, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam, sinta-se em casa. Aqui é a casa do Pai, aqui é a casa do Abba, como nós aprendemos ali na escola bíblica de manhã, na Bia Academy também. Também estou muito feliz aqui, a tia Noemi está aqui mais uma vez, do Brasil. Deve estar cheirando a Brasil, né, tia? Quando que a senhora chegou? Faz um mês? Veio mais de um mês? Mais um netinho? Então, eu vi falar que quando a igreja ganha uma criança, nasce uma criança, ela não cresce, ela engorda, né? Então é mais uma gordurinha aí para o povo de Deus, né? Na casa do Senhor, né? A gente sente falta dessa gordurinha aqui. Quando eles vão para lá, a gente sente que está mais magro, né? Você sente que parece que a igreja ficou mais magra. Mas, senhora, bem-vinda em nome de Jesus. Dá um abraço no tio Nival. Tio Nival, o esposo dela, é irmão do meu pai. Meu pai faleceu muito cedo, com quase 50 anos. Eu tinha vontade,
Eu posso revelar um segredo aqui, que não é um segredo bom, irmãos, mas eu posso revelar para vocês, mas vocês não vão contar para ninguém, né? Meu sonho era, quando meu pai completasse 51, eu comprar uma garrafa de 51 e levar para ele. Só que ele era pastor e não bebia, né? Então fica o segredo por aqui, né? Amém? E é uma boa ideia, né? A propaganda falava lá, uma boa ideia. Não sei se é uma boa ideia, não, porque o cabo acorda com a dor de cabeça lascada depois de tomar aquilo, né? Mas meu pai faleceu muito cedo e o tio Nival era o mais novo, e ele era aquele tio que a gente nunca esqueceu na vida, né? É aquele tio que saía de São Paulo para levar brinquedinhos para a gente lá no Natal. Eu lembro até hoje do primeiro relógio que eu ganhei, Cássio. Ele levou um monte lá pra gente, né? A senhora lembra, né, tia Maria, né? Glória a Deus, que bom. Então, tia, bem-vinda em nome de Jesus, tá? Nesta manhã, nós estamos muito felizes, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Quantos podem ver a provisão de Deus e o cuidado de Deus na sua vida, quando a gente anda, quando a gente está na rua, quando a gente trabalha, quando a gente faz, sabe, vir para um país, imigrar e chegar aqui, você precisa de muita força, você precisa ser muito corajoso, porque você vai enfrentar uma cultura nova, você vai encontrar costumes novos, você vai encontrar formas e maneiras de viver. Eu lembro que, assim, de início, como eu era adolescente, eu comia hambúrguer todo dia a gente queria ir no McDonald's, né? A gente tinha acabado de chegar aqui, mas depois de um tempo, o hambúrguer já não desce mais, né? Faz uns 2 ou 3 anos que eu não vou no McDonald's, irmãos, e eu não tenho saudade deles, né? Então, assim, você enfrentar uma cultura, enfrentar um povo diferente, meu Deus do céu, é um desafio muito grande. Mas eu sei que o Senhor é aquele que cuida de nós, né? E o Deus que cuida da nossa vida, Ele é muito generoso, e Ele nos abençoa. E nesta manhã eu queria convidar você a ser generoso com a casa do Senhor, a ofertar na casa do Senhor. Nós temos aqui essa caixinha onde nós depositamos as nossas ofertas. Você não é obrigado a fazer, e você não se sinta constrangido a fazer. Essa tarefa é daquela pessoa que conhece Jesus e que ama o Senhor, e que vê a bênção de Deus na sua vida. E quando você vê que Deus derrama as bênçãos na sua vida, você se torna generoso igual o seu pai, igual o Abba, né, pastor Léo? Hoje nós falamos de Abba. Abba é o pai, é o paizinho. É muito bom ter Deus como pai. Já não é mais um relacionamento eu e um Deus que está lá e que está cobrando de mim, mas sim um pai que me disciplina, que cuida de mim, que me guia. E que esse pai, uma das maiores características dele é o que está escrito no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que é um versículo mais conhecido da palavra de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele foi generoso na hora de Ele dar ao homem algo, porque Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é generoso, e nós, como somos filhos de Deus, nós devemos ser generosos quando ofertarmos a Deus. Eu quero orar pela sua oferta, eu quero orar por esse momento onde você vai ofertar na casa do Senhor. Faça de coração, não faça por obrigação. Ninguém obriga nada a ninguém aqui. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Deus ama a pessoa que oferece. Eu falei da última vez que eu estive falando sobre a oferta, é que eu não entendia por que é melhor dar do que receber. Porque quando a gente é criança, a gente é egoísta, né? A gente só quer receber. Mas a verdade é, se eu tenho muito, se a minha vida transborda de bênção, eu posso oferecer a Deus. Então é melhor eu ter para dar do que ser carente e necessitado e precisar de ajuda de alguém e de receber. Amém?
Feche os seus olhos, nós vamos orar pelas ofertas, e eu quero que você faça. A Ellen vai fazer no meu lugar. Hoje eu saí tão correndo de casa que eu esqueci meu celular em casa. Irmão, se você me ligou antes de vir para cá e eu não atendi, olha, foi porque o pastor esqueceu o telefone dele lá em casa, tá? Então, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã que estamos aqui nesta casa, neste lugar. Pai, esse lugar foi preparado, Senhor, para ser um lugar de adoração. E nós viemos, Senhor, te adorar com os nossos lábios. Nós viemos te adorar com a nossa vida. Mas também, Senhor, viemos te adorar, Senhor, com a bênção, com o resultado da bênção que o Senhor tem depositado em nossa vida. Também viemos depositar aqui, Senhor, trazer a nossa oferta, te adorar, Senhor, com a nossa oferta, Senhor, com o nosso dízimo, Senhor. Abençoa aqueles que creem na promessa do dízimo, Senhor, e sabem que o Senhor é aquele que cuida, aquele que ampara, e tem um compromisso, Senhor, um compromisso já num patamar maior, de ser dizimista na tua casa. Pai, muito obrigado por cada um, Senhor. Pai, aquele que não puder fazer a oferta, Senhor, nesta manhã, que ele possa, Senhor, ser alcançado de uma bênção tal, Senhor, que venha transbordar na sua vida, para que quando ele retorne a este lugar, Senhor, a bênção seja transbordante, que ele possa ter a oportunidade, Senhor, e a alegria, Senhor, que é de chegar aqui e ofertar a Ti, não aos homens, não a pessoas, mas sim para o Teu reino, Senhor, para as nossas obras, por aquilo que nós fazemos, pelas coisas que nós fazemos no Brasil, por aquilo que nós já fizemos no Haiti, queremos fazer, e por aquilo que desejamos fazer para Ti, Senhor, na nossa comunidade, neste local, nessa cidade, Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoa a mão de cada um, Senhor, que vier depositar aqui ou vai fazer eletronicamente, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode ofertar. O Senhor abençoe sua vida. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus, é bom estarmos na casa do Senhor. Se pudesse eu ficaria mais adorando a Deus. Lá no CFNAI é 1 hora de adoração. E assim, quando nós estudávamos ali no seminário, realmente é muito gostoso estar na presença de Deus. Mas nós temos um culto e nós temos compromissos a cumprir. E eu queria avisar aos irmãos que nós, no próximo sábado, nós vamos ter o nosso garage sale. E nesse garage sale, irmãos, tudo que for arrecadado nesse garage sale vai ser transferido para o nosso departamento infantil. Então, nós vamos ter uma escola bíblica de férias, já em junho, e nós queremos convidar você. Se você não puder doar algo, mas, irmãos, não doe aquele negócio que ninguém quer mais. Ah, ninguém quer mais, então vou doar. Doe algo que para você usaria, que você vê como importante, mas que, porque você foi muito abençoado, então você já não precisa, né? Por exemplo, você tem um carro novo lá, e você comprou outro carro novo, então doa esse carro também, você pode doar esse carro para a igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Então sábado, irmãos, nós precisamos de voluntários para fazer a nossa famosa empanada. Empanada é pastel, irmãos.
tá? Tem americanos lá do lado da casa do Braga, que eu acho que ele passa lá e fica gritando para o Braga lá, empanada! Porque eles falam assim para a gente, ó, eu passei 6 meses esperando comer esse pastel brasileiro de vocês. Eles não falam pastel, é empanada, né? Pra vocês terem uma ideia, da última vez que a gente fez, foram quase 700 pastéis que nós vendemos só na parte da manhã. Vendemos muito pastel. Então nós precisamos de voluntários para ajudar a fechar os pastéis. Nós vamos trazer 2 caixas. Essas caixas devem ter mais ou menos 400 pastéis. E nós precisamos de pessoas, de voluntários. E se você puder ser voluntário aqui, na sexta-feira, vem aqui, fale com a Lívia, fale com a Tatiane, que elas vão te ensinar como a fechar pastel. Se você nunca fechou um pastel na vida, essa é a oportunidade de você aprender, tá? E se você é moça, se você está querendo casar, olha, mais uma oportunidade aí, né? A Pamela, eu tenho certeza que ela está aqui, ela é uma das primeiras que se inscreve aí e tal, entendeu? Então, se você puder estar aqui na sexta-feira e nos ajudar, vai ser uma bênção. Se você puder também contribuir com algo, vai ser bênção também para nós. E se você falar assim, pastor, olha, eu não vou ter tempo de fazer o pastel, eu não tenho muita coisa para contribuir, mas se você puder estar lá no sábado, como voluntário para nos ajudar a vender aquilo que nós temos, você vai ser muito bem-vindo, porque às vezes a gente precisa de pessoas para carregar, colocar, tem uma escrivaninha, tem armário, tem prateleira, tem colchão, a gente às vezes ganha muita coisa, e às vezes a gente precisa de um rapaz forte, né, igual Mateus assim, né, igual João, né, João Miguel, né, que vai lá, ajuda a gente, ajuda a colocar as coisas no carro, né, o Marquinhos nem vai para a academia nesse dia, porque a academia dele vai ser lá, assim, ó, carregando as coisas, né, Marquinhos, né, já faz o abs, né, e se você quiser, ele ainda ajuda você a fazer algumas performances lá, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, que vocês possam ser grandemente abençoados no sábado. Eu e a Ellen, nós não vamos poder estar aqui, é a graduação do Gabriel, eu e ela, nós vamos estar na Pensilvânia, né, domingo que vem, mas a gente conta com os irmãos que puderem estar lá. Vai ser uma experiência incrível para você, que nunca fez um garage sale bem americanizado, e vai ser bênção, não somente para você, mas também para o nosso departamento infantil, com o pessoal, eles vão gostar muito, amém? Amém. Nós temos os anúncios? Ótimo, então, aí está os anúncios. Após o anúncio, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Paulinho. Fala Betel, tudo bom com vocês? Aqui é o Gui, trazendo para vocês as novidades dessa semana na nossa igreja. Então fica ligado, porque tem muita coisa e muita coisa nova, então vem comigo. Jovens e adolescentes, vou dar um pequeno spoiler para vocês. No dia 15 e 16 de maio vai estar chegando o nosso Influencers Conference. Vamos estar soltando de pouquinho em pouquinho as informações para vocês em relação a preços, a vestimenta, o horário, tudo certinho, mas já salva na agenda de vocês, coloca despertador, coloca no seu Google, 15 a 16 de maio, Influencers Conference aqui na Betel. E do dia 22 a 24 de maio vamos ter nosso retiro de mulheres. Todas estão convidadas a participar desse momento de conexão entre vocês. E para mais informações, por favor, procurar a Edna. E ao longo da semana temos os nossos Connections. Temos Kissimmee, Ocoee, Hunters Creek, Metro Oeste e para os jovens na Casa do Guarani. Se você não participa de um Connections ainda, procura alguém. Procura Pastor Léo, Pastor Paulinho, Eliel, de Débora, Cláudio, me procura. Mas não deixe de ficar de fora de um Connections, porque é muito importante você ter essa comunhão com seus irmãos. E também, no final, tem sempre aquela comida muito boa para você. Espero que você participe de um, até porque o melhor Connections é aquele que é mais próximo de você. E se no domingo não foi suficiente para você e nem no Connections, na quarta-feira, às 7h45, aqui na Betel, temos a nossa quarta-feira com propósito, o nosso culto de meio de semana, onde você mais do que bem-vindo a participar, aqui na Betel, 7h45, te espero lá. Às 8h30 da noite, na sexta-feira, temos o nosso culto Flame. Você, adolescente do Mille do High School, é mais do que convocado a participar, chamar o seu amigo da escola, chamar a sala inteira para poder curtir aquele louvorzão e aquela palavra com a gente aqui na Betel às 8h30 da noite.
Acho que ligou, né? Amém. Bom dia, igreja. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Ô, Guilherme, você tem que anunciar direito ali o negócio de falar assim, fale com a Edna, não fale com a senhora Edna. Apesar de... É uma pessoa que já tem 50 anos, né? Não podemos falar, fale com a Edna. Como assim? Diaconisa da igreja, né? Uma pessoa que tem que ser respeitada, né, pastor Elielde? Não é verdade? As mulheres, vamos nos animar para ir para esse retiro aí, né? Glória a Deus ou não? Amém ou não? Estou sabendo aí que a mulherada ficou um pouco desanimada. Parece que era essa parte, acho que o Estreito de Hormuz foi fechado, estava vindo alguém de lá para poder pregar no nosso retiro, mas participe, fale com a Edna aí no final do culto, com a Ellen, com a Débora, que eu creio que vai ser muito bom como foi nos últimos anos. Glória a Deus. Trouxe sua Bíblia? Faz assim comigo com a sua Bíblia. Fala assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu vou onde ela diz que eu vou. E para onde você vai? Glória a Deus. Mas a gente faz isso toda semana, né? Mas isso não é algo que a gente faz como um clichê do culto. É algo que a gente faz declarando verdades. Amém ou não? Nós temos que declarar verdades e as nossas verdades estão aqui nesse livro. Amém ou não? A gente não é, a nossa fé, ela não é baseada pelas circunstâncias, ela é baseada pela palavra de Deus. Nós somos aqueles que cremos na palavra e vivemos pela palavra. Amém ou não? E eu estava essa semana muito pensativo sobre o que ministrar e essa semana foi muito intensa, né, gente? Principalmente aqui em Orlando. Glória a Jesus, né? E aí eu estava um tempo atrás precisando fazer um óculos novo, porque parece que quando a gente está próximo dos 50, Cláudio, a gente começa a precisar usar óculos, entendeu? E aí o cara falou assim, não, vou te dar uma lente, como é que é o nome dela? Progressive, que aí você enxerga de perto, enxerga de longe e não sei o que. Irmãos, eu sei que eu estou quase com vontade de vomitar, porque esse troço aqui parece que você está andando na nuvem, você tem que se adaptar aqui, olha para cima, está não sei do que, olha para baixo. Eu estou em fase de adaptação, né? Mas tudo isso foi gerado porque eu estava lá no Bill Frederick Park, e estava o Pedro lá fazendo os exercícios e tal, e a gente marcou de se encontrar. E está vindo o Pedro e a Miriam na minha direção, como se estivesse ali atrás, onde está o Rainer, e eu estou assim, ó, falei, meu Deus, quem são aquelas pessoas, né? Olhando assim, falei, Jeová. E eles estão assim para mim, eu falei, ih, caramba, eu devo conhecer, né? Aí eu falei assim, ih, deve ser alguém conhecido e tal. Quando chegou perto, eram vocês, né? Tudo bem, que não sei o quê. Então a gente realmente vai vendo que a idade chega para todo mundo, não é verdade, gente? Passou dos 40, eu acho que o negócio vai começando a ficar tenso na parte da visão. E tem a ver até mesmo também com aquilo que nós vamos ministrar hoje, né? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Ou seja, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para que as coisas espirituais sejam reveladas a nós e nós não sejamos movidos pelas circunstâncias. E o tema da minha mensagem de hoje foi um tema baseado num texto de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo vai falar sobre conflitos que ele estava vivendo. Eu não sei você, mas eu acho que todo imigrante, amados, passa por conflitos, provas, tribulações, né? Dificuldades, adaptações. E uma coisa que chega todo dia na nossa cabeça são más notícias. Se você pegar os sites de news, né? Todo dia, cara, tem um monte de má notícia. Vamos botar só as recentes, né? Guerra com o Irã. Aí ontem eu botei, eu estava de noite vendo algo na televisão e eu botei no meu telefone na notícia e estava lá, Trump quase tomou outro tiro, atentado. Aí fecha o Estreito de Hormuz, aí é uma briga danada, o petróleo sobe, aí a gasolina que estava 2,79 há pouco tempo, agora a gente está pagando 4 e pouco, aí ela vai para 3 e volta para 4, a economia é mexida. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Orlando, gente, a libra da picanha era 3,79. Em 2017. Agora é 10 conto agora, no mínimo mais ou menos, 9 e pouco. Quando tem uma promoção, tu pega por 8 e pouco, mas é $10 a libra, não é verdade? Então você vê um país que
é considerado um país que tem a economia sólida. Em menos de 10 anos, algo subiu 200%. Então, a gente vive com essas incertezas. Preço de petróleo, inflação alta, né? Inflação está alta. Risco de desemprego global, não só nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está passando por uma das maiores taxas de desemprego. Um país tão próspero, né? Imagina o Brasil, gente. Jesus. O negócio está tenso. Então, as más notícias vão chegando. E Paulo, quando ele estava indo para Macedônia, em segunda carta de Paulo, e eu queria que você hoje ficasse com a sua Bíblia na mão, seu telefone, porque a gente vai ler muito texto bíblico hoje. Muito obrigado pelo amém. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo... E ouvir... Tá bom, então não é ouvir somente a minha palavra, mas principalmente a palavra de Deus. Então eu creio que hoje nós vamos tomar uma injeção de fé aqui da palavra de Deus para nós, amém ou não? Então vamos ler esse texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que diz o seguinte, o tema da mensagem, não sei se o Mateus tinha colocado, tinha lá, né, Mateus, colocado? Conflitos externos, temores internos. É o tema da mensagem, baseado nesse texto de Paulo aos Coríntios. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Foi desse texto que eu tirei a mensagem de hoje. Eu parafraseei esse texto dizendo o seguinte, para nós, tá? Pois quando chegamos a Orlando, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Alguém se encaixa com esse texto aqui um pouquinho, amados? Porque todos nós passamos algo desse tipo. Ou estamos passando, ou vamos passar, né? Então, eu botei aqui alguns conflitos externos que abatem a nós, imigrantes. Processo imigratório. Jesus, gente. A pessoa vem para cá e fica sempre naquela luta pelo documento. E é o documento, é o visto, é não sei o quê. Outro, medo de deportação, que está agora no topo da onda. É ICE, é não sei o quê. Meu Deus, a gente fica só ouvindo notícia, né? Todo dia tem uma notícia ruim. Alguém foi deportado, alguém foi não sei o quê, o ICE está na minha casa, o ICE está na minha janela, tem gelo para tudo quanto é lado. Trabalho pesado, né? A gente vem e é desconfigurado de quem éramos no Brasil. Né? A gente vem para cá, advogado, vira pedreiro, vem dentista, vira Uber, vem empresário, vira cleaner, né? E a gente vai sendo desconfigurado em alguma coisa. Pastor Léo, você pensou um dia fazer negócio de como é que é? Você bota lá? Soft. Pensou um dia fazer isso? Não, era mais soft no Brasil, né? Era um negócio mais tranquilo, era contabilidade. O pastor Léo era contador, era mais soft, agora ele está no soft, né? É brick, gente. Pastor Léo já foi de tudo. Eu já conversei com o pastor Léo, não tem nada que ele não foi. Ele foi, limpou louça, fez pão, fez brick, é pastor, foi diácono, bispo, é tudo que você possa imaginar, o pastor Elieldo fez nessa terra aqui. Então a gente passa por esse reset da nossa vida. Está comigo ou não? Saudade da família. Ai, isso aqui dói, né? Tem uns que não, tem uns que, graças a Deus, estão... Mas tem uns que estão com saudade da família. Né? Dinheiro, gente. Dinheiro é sempre um tema que está no topo dos nossos problemas de imigrante. Amém ou não? A não ser os ricos que não falaram amém, mas os que não são ricos, e graças a Deus que você é rico, você pode ajudar quem falou amém, nós temos problema com dinheiro, a gente vem e está o tempo todo correndo atrás para fazer. Por isso que Jesus, ele vai falar que dinheiro é um Deus, né? Porque o negócio para tirar o nosso tempo com Jesus é o tal do dinheiro. E quando a gente pensa em dinheiro, que Jesus coloca ele como um Deus, às vezes a pessoa fica imaginando que o dinheiro fica lá no altar, igual um santinho, que você fica falando, meu dinheiro de cada dia. Não, é que o dinheiro vai roubando o lugar de Deus em tudo. As nossas decisões, a maioria delas, são pautadas por causa do dinheiro. Amém ou não, gente? É o trabalho, é o que eu preciso comprar, é o que eu preciso pagar, é o que eu preciso fazer, é o meu futuro. Né? Um dia desse, uma pessoa falou para mim, eu não sei porquê, que a pessoa falou para mim, você tem que pensar na sua aposentadoria. Eu falei, está faltando tanto para isso, né? Eu não entendi, Ellen, por quê? Não está, não? Falta pouco. Né? Outra barreira aqui, gente,
Outra barreira é idioma. Jesus, idioma é um negócio, né? Que a gente vai lá naquele inglês que a gente tinha do Brasil, The Books on the Table, que a gente aprendeu na TV pirata, e aí agora a gente tem que falar o tal do inglês, e mistura que é inglês, é espanhol, é tudo junto, né? Eu lembro quando a Nicole veio me conhecer, que as nossas conversas eram sempre em 3 línguas, era o que dava, era um pedaço de cada língua para ver se a gente se entendia. A gente falava em português, falava em espanhol, falava em inglês, no final não sei se a gente se entendia, mas ela está aí, glória a Deus, acho que se entendemos. Né? O idioma é uma barreira. Eu lembro que uma vez, cara, foi muito engraçado, eu estava fazendo Uber. E aí eu cheguei num resort da Disney para pegar uma pessoa, um passageiro, e aí eu estava assim, acho que no primeiro ano dos Estados Unidos. Eu lembro como se fosse hoje, porque eu fiquei rindo depois, e o cara que estava no resort falou assim, Sir, please, your ID. Aí eu, yes. Aí o cara, Sir, your ID. Eu, yes. Aí o cara pela terceira vez, parece Jesus, né? Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Né? Your ID, aí eu, yes, aí, pode entrar. Tipo assim, eu desisto, né? A gente passa, quem aqui já passou uns micos desses aqui com inglês, né? Todos nós passamos, tem até uma professora de inglês aqui hoje, a esposa do Ítalo, esqueci seu nome? Carol e o Ítalo, o pastor Ítalo ali que está aí visitando a gente hoje, sejam muito bem-vindos. Então, se você depois, em breve, precisar de um curso de inglês, ela vai estar aí com o curso de inglês, né? Com F1, com F2, com tudo. Mas o idioma é uma barreira, né? Que faz com que a gente não rompa em algumas áreas, não é verdade? Outra coisa é preconceito. Alguém já sofreu preconceito aqui por ser brasileiro? Eu já sofri porque eu sou carioca, gente. Carioca tem uma fama aqui que não é muito boa. Ou raça, né, não, Rainer? O carioca, eu costumo dizer o seguinte, gente. Ou ele é o melhor ou ele é o pior. Escolha os melhores. E os melhores estão na Betel. Glória a Deus, hein? Viver numa constante tensão, né? A gente vive sempre numa tensão. Ou a gente acaba tomando decisões precipitadas por causa desses conflitos externos. Você concorda comigo? Que a gente passa tudo isso aqui um pouquinho? E aí eu peguei um texto de Isaías 43. Abre aí sua Bíblia, por favor. Vou pegar minha água aqui. Isaías 43, 1. Obrigadinho. Quero. Achou aí? Se não achou, vai achar já já. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei e eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. E quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aqui, quando a palavra de Deus diz, quando passares pelas águas e quando passares pelos fogos, isso aqui não é uma questão se você vai passar ou não, é uma certeza. Passaremos por provas, passaremos por dificuldades, passaremos por águas turbulentas, passaremos pelo fogo, pelos fogos da vida. Ou seja, esse texto está falando que isso aqui é uma verdade absoluta. Não é se passares pelas águas, é quando passarem pelas águas. Isso é uma certeza. Então você pode olhar para essa pessoa para o seu lado e falar assim, em breve você vai passar pelas águas. Que isso, está repreendido em nome de Jesus. Porque tem umas promessas da Bíblia, gente, que a gente não quer que se cumpra, né? Quando Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, né? Ninguém acorda de manhã falando assim, eu quero minha cota de aflição do dia, né? Esse daí não está naquelas caixinhas de promessas, né? A cota de aflição do dia parece que ela se cumpre sozinha, sem a gente pedir, né? A gente não precisa nem pedir que essa cota já se cumpre sozinha. Ou seja, são provas que nós vamos passar. Ou seja, a palavra nos mostra que nós vamos passar por tempos difíceis, invariavelmente. Vamos passar por montanhas e vales, desertos e mares. Você está comigo aqui? E viver nesse mundo vai exigir de nós algo que todo crente precisa ter. A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela... A Bíblia vai dizer também que sem fé é impossível agradar a... Então, nesse mundo, todos os dias, o que vai ser exigido de mim e de você é fé. Fé
para vencer as adversidades. Porque a palavra vai dizer que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém ou não? Então são palavras, amados, que nós precisamos declarar todos os dias na nossa vida. Romanos 10, 17, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que mais hoje, e a gente cantou numa canção aqui agora, sobre se encher da glória e do conhecimento de Deus, né? Ou seja, quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, a gente se enche de fé. Quando a gente abandona a palavra, quando a gente larga esse livro, a gente perde a fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, mas a falta de fé, como eu sempre falo aqui, também vem pelo ouvir. Correto ou não? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a falta de fé vem para ouvir as más notícias. A falta de fé vem pelo ouvir as circunstâncias. A falta de fé vem pelo ouvir as murmurações. Correto ou não? Amado, aquele povo que foi para a terra prometida, todos eles tinham a mesma promessa. Você imagina, numa atacada aqui, Jesus está aqui hoje e está entregando aqui, promessas para vocês, porque a gente está lendo a palavra. Então as promessas de Deus estão contidas na palavra dele, amém ou não? Então o Senhor está falando aqui através de mim hoje, promessa, promessa, promessa. A diferença vai ser quem vai sair daqui declarando essas palavras e quem vai sair daqui murmurando. E foi o que aconteceu naquele deserto. Obrigado, Aire. O que aconteceu naquele deserto foi o seguinte, um povo murmurou. Daquele grupo que Moisés mandou para espiar a terra, 10 voltaram com relatório negativo. 2 falaram assim, que isso, é nossa em nome de Jesus. Ah, tem gigante, tem problema, tem adversidade, tem cidade fortificada? Problema. Se Deus prometeu, a conta é dele, é ele que paga. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, amados. Então nós não podemos nos deixar ser movidos pelas nossas circunstâncias, ser tomado pelo medo, ser tomado pela instabilidade, pela intranquilidade. A Raquel está falando para eu falar mais baixo. Não, mais rápido, menos devagar. Mais devagar, menos rápido. Porque você está traduzindo, ok? É difícil falar. Eu tenho que correr, porque tem ceia ainda, aleluia. Daqui a pouco o pastor Leandro vai falar assim, cartão vermelho, né? E a forma que nós temos que reagir às más notícias é como então, gente? Com fé. Porque tem até aquele ditado apócrifo, né? Que sem café é impossível agradar a Deus, né? Então, a fé vai fazer com que nós venhamos a vencer todas as nossas batalhas. Primeira carta de João, no capítulo 5, abre aí sua Bíblia. Vai enumerando isso tudo hoje, vai declarando isso tudo como verdade na sua vida. Amém ou não? Você está feliz aí, gente? Está acordado? Está aleluiado? Vai ter almoço hoje de graça, gente. Olha aí, ó. Que é isso? Isso aí é muito bom. Vai sentar com seu irmão, vai ouvir só palavra boa. Não quero ninguém murmurando nesse almoço não, em nome de Jesus, hein? 1 João capítulo 5, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Olha aí, gente. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, por isso que nós somos mais do que vencedores. Nascemos de Deus, temos as promessas de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Declare isso com fé, amados. Porque as incertezas, elas já existem. Como diz aquele ditado, quando você precisa pedir algo muito difícil para alguém, o que a gente já tem de cara? O não a gente já tem. Mas se a gente não pedir, provavelmente a gente não vai receber. Por isso que Jesus fala, né? Pedir. Amém. Jesus fala assim, pede, bate, busca. Amém? Não fica na inércia, como pregamos na quarta-feira aqui. Não fica olhando para as nuvens, esperando o que vai acontecer, amados. A palavra de Deus é clara. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Semeia fé, colhe fé. Semeia medo, colhe medo. Semeia incerteza, colhe incerteza. Amém ou não? Hebreus, capítulo 4, versículo 3, vai dizer o seguinte, porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso. Deixa eu te dizer um efeito que a fé tem na nossa vida. Eu estava vendo uma reportagem, que eu não sei se vocês sabem, aproveitar que o pastor Elialdo falou hoje da 51, eu vi uma reportagem que
foi reduzido em 25% o número de consumo de álcool no planeta. Está sabendo disso? Os jovens hoje preferiram largar o álcool e passar a beber menos, vida mais saudável, né? Fitness, vai procurar o Marco fazer academia e tal. E aí o que acontece? Mas, em contrapartida, a gente tem o maior índice da história de uso de remédio controlado. Por quê? Porque aumentou as pessoas que têm problema com depressão, com ansiedade, com pânico, com medo. Então, de contrapartida, nós saímos de uma droga e fomos para outra droga, né? A sociedade. Eu estou falando como um todo, a igreja também foi abatida por isso, nós todos hoje estamos vivendo uma outra realidade, um outro mundo, mas essa fé, ela precisa nos mover a ponto de que nós consigamos entrar nisso que Hebreus está dizendo, Hebreus capítulo 4. Nós o que cremos é que entramos no descanso. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A fé traz descanso para a nossa alma. Porque quando nós declaramos a verdade e declaramos com fé, a gente vai eliminando as mentiras que estão dentro do nosso coração. É como se a gente estivesse tomando uma dose de Rivotril, sabe? Para a gente ficar mais calmo, mais light. Teve uma história, vou até contar aqui, Edna, que eu lembrei. Uma vez eu estava na casa da Lua, né? A gente estava fazendo um jantar lá, e eu estava com muita dor de dente, gente, muita dor de dente. E aí eu cheguei para a mãe da Lua, Cíntia, e falei, Cíntia, preciso de um remédio, tem aí alguma coisa, Novalgina, não sei, tu também estava lá, né, Glenda? Novalgina, não sei o quê, a Cíntia, tem, minha mãe chegou do Brasil agora, vou pegar lá. Aí pegou e me deu um remédio pequenininho, né? Eu falei, Novalgina diminuiu, né? Antigamente, Novalgina no Brasil era uma pastilha desse tamanho, né? Aí eu falei, tudo bem, né? As coisas mudam, remédio muda. Tomei o remédio, irmãos. Daqui a pouco eu estava estirado no sofá da casa delas. E não tinha tomado 51 não, tá, gente? E aí eu estava estirado lá no sofá, e aí o pessoal começou a falar comigo, eu estava falando... Aí o pessoal, caramba, tá algum problema acontecendo com o pastor, e ficou naquela, e eles lutando para me tirar de lá, enfim. Do nada eu falei, vou embora. Aí entrei no carro, e estava a Edna e a Luana, passaram por uma prova, irmãos. Se vocês acham que montanha-russa da Disney é prova, vocês não tinham visto como é que eu dirigi da casa da Cíntia até a minha casa. Era zigue-zague na rua, ainda bem que Deus me guardou da polícia naquele dia. Porque a Edna falou que eu fiz muita barbeiragem, não foi, Edna? Muita barbeiragem. E aí cheguei na casa da Edna e tal, e nisso a Edna está ligando, Cíntia, que remédio que tu deu pro Paulinho? Aí ela falou assim, eu dei Novalgina. Cíntia, vai lá ver a Novalgina que você deu. Aí quando a Cíntia volta, ela, meu Deus do céu, eu dei o Rivotril da minha mãe para ele. Irmão, de 2 miligramas, irmão, eu estava em Nárnia, literalmente, eu estava assim, vendo tudo, enfim, foi uma dessas ali que eu passei na vida que não foi fácil não, a gente passa por uns momentos desses, né, mas sem os remédios nós encontramos esse descanso através da fé. A fé vai fazer isso, e a palavra nos fala para não ter medo o tempo todo, né? Quando a gente pega o texto que o pastor Elieldo usou semana passada, o pastor Elieldo falou sobre Josué, não foi, pastor? Falou sobre Josué. E aí, o que Deus fala para Josué, amados? A Bíblia é fantástica, porque dizem, né, que... Eu não contei ainda tudo, mas hoje com o chat GPT a gente vê mais rápido essas coisas, né? Mas diz que tem um não temas para cada dia do ano, né? Tem 365 dias, 365 vezes que Deus fala não temas na palavra. Você sabia disso? Então é um por dia. No ano bissexto você fica um dia temendo. E aí o que acontece? Quando você pega essas promessas, você vê que Deus falava como falou para Josué. Ele fala para Josué, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo. Foi isso que Deus falou para Josué? Deus falou também para Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Olha só. Glória a Deus, amados. Deus fala para Moisés e para o povo, certa vez, quando eles estão no deserto, não tenham medo, fiquem firmes. Fiquem firmes. E eu fico pensando, em alguns momentos, que Jesus mesmo trouxe essa palavra de ânimo para nós. Lembra do episódio quando Jairo, chefe da sinagoga, vem chegar diante de Jesus para pedir para que ele vá até a casa dele para curar a filha dele? Vocês lembram desse texto? É um texto muito conhecido, né? E esse texto mostra uma história muito interessante, porque Jairo, ele era um cara muito conhecido, ele era respeitado, ele era um religioso, e ele está desesperado atrás de Jesus, porque ele encontra Jesus como a última solução para curar a filha dele. E é interessante que nós vemos também, trazendo a realidade de Jairo para nossas vidas,
que às vezes a gente está passando por tanto problema e a última coisa que a gente procura é Jesus. Quer ver o tempo que a gente mais ora? É quando a gente está passando por problema. Por isso que Deus, às vezes, deixa que a gente passe por umas provas, mano. Que Ele quer você mais perto. Às vezes, quando está tudo bem, a gente esquece de Deus. A gente esquece de orar. A gente esquece de buscar. Porque está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo e está tudo favorável. Eu não preciso orar, eu não preciso buscar. Por quê? Estou nadando de braçada. Agora é o meu tempo do jubileu. Eu vou ficar 1 ano de sabático, sem orar, sem buscar, porque eu estou com crédito com Deus. É assim, gente? Não, a gente tem que buscar Deus todos os dias. Quando Deus fala para Josué, para ele não ter medo, ele fala assim, olha, mas medita nessa palavra de dia e de noite, porque é isso aqui que vai te fazer vencer os seus medos. São as promessas que estão aqui que vão fazer você continuar caminhando. É através desse livro que você vai ter a revelação que eu tenho para todos os problemas da sua vida, amém ou não? E a gente fica procurando resolver problema, amado, em tudo quanto é lugar. A gente vai em cartomante, vai em mãe de não sei quem, mãe de santo, pai do santo, vai em pastor, vai em bispo. Porque eu estava falando com não sei quem um dia desse, que a minha mãe, antes dela se tornar cristã, minha mãe, filho, o que falava que era bom para ela, ela ia. Assim, ó, se aqui tem uma seita nova aqui, minha mãe, eu vou nessa. Aí chegava lá, eu vou ser espírita, virava espírita. Aí era Buda, botava o Buda de frente, Buda de trás, botava a estátua. Aí depois era fazer despacho, aí pegava pipoca, pegava mel, pegava não sei o quê. E, gente, eu conheço todas as religiões. Acho que minha mãe só não foi muçulmana, mas o resto, ela procurou encontrar com Deus de alguma forma. E aí, eu lembro de uma vez que tinha um cara que ele jogava bola comigo, lá no Brasil, e ele estava há muito tempo já fazendo uma amizade comigo, só que ele era do candomblé. E ele, tipo assim, cara, ele odiava crente assim com toda a força dele. E aí ele gostava de mim, não sei porquê, ele gostava de mim, e a gente fez uma amizade. Ele era botafoguense ainda, eu tenho problema com botafoguense, né, cara? Ô, raça. E vai se tornar membro da família. Que isso, pastor? Essa promessa eu não tomo posse, não. E aí, o cara um dia, do nada, depois de alguns anos de amizade, ele surge lá na minha empresa, no Rio de Janeiro ainda. Não lembro o ano, mas deve ter sido 2013, 14. Ele chega na minha empresa do nada. E fala, vim aqui para conhecer tua empresa. Eu, caraca, do nada, como é que ele descobriu até onde é minha empresa? Eu nunca tinha falado para ele, alguém contou para ele, ele apareceu lá. E aí e isso era 5 horas da tarde, a empresa fechava 5, eu já estava aquela doido para ir embora, né? E aí ele entrou e eu estou conversando com ele, pai, daqui a pouco só ouço aquela voz do Espírito Santo, ora por ele está precisando de oração. Eu falei assim, ai meu Deus, o cara vai manifestar aqui, vai sair uma demonada aqui. Oh, Jesus, eu só queria tomar um café com pão com mortadela e ir para casa. Não queria enfrentar essa luta agora. E estou ali, estou naquela luta, oro, não oro. Aí fiquei enrolando, irmão, vou fazer o meu meia-culpa. Eu enrolei para não orar. Falei assim, não, meu Deus, eu não quero entrar nessa briga agora, não. Eu vou ficar aqui quietinho, igual mineiro, sabe? Sabe o Zeca aquele Neto da Capitinga? Né? Estava igual o Neto da Capitinga. E aí, chegou uma hora que ele levantou e falou, vou embora. Eu falei assim, agora. Falei assim, irmão, posso orar por você? E aí ele, pode. Ele falou, inclusive eu preciso te falar algo. Ele falou, eu não vim aqui para conhecer tua loja, não. Eu acabei de chegar do hospital Getúlio Vargas, que é um hospital que tem no Rio de Janeiro. E eu perdi um rim há 3 anos atrás. E o médico viu que o câncer foi para o outro rim. E agora só um transplante. Eu estou na fila do transplante no Brasil. Você sabe, né, que Jesus volta e não vem um rim. E aí ele estava nessa fila, né, que ia esperar não sei quando esse rim chegar. E aí eu falei assim, você crê que você pode ser curado? Aí ele falou, eu creio. Crente, o macumbeiro tem mais crente que você, gente. Ele falou, eu creio. Eu falei assim, então é agora. Abracei o cara e comecei a orar. O cara, eu nunca vi aquilo na minha vida. Ele estava com a camisa dele encharcada assim, daquelas que você parece que acabou de jogar futebol. E aí ele foi embora, ele falou assim, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Eu falei, eu não fiz nada por você. E aí passou uma semana, passou 2 semanas, esse cara encontra comigo, ele fala assim, preciso te dizer alguma coisa. Eu falei, o que? Ele, olha isso aqui. Aí ele me mostrou o exame, ele foi de novo fazer o exame e não tinha mais câncer. Glória a Deus. A fé move circunstâncias, amados. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. E aí Jairo encontra Jesus e ele está precisando desesperadoramente de Jesus. E ele está com fé, ele vai lá, ele fala assim, olha, mesmo que Jesus tenha sido a minha última opção, porque geralmente as pessoas deixam Jesus como última opção, ele pode fazer algo. E aí, no texto de Marcos, capítulo 5, versículo 35,
Jesus estava a caminho da casa de Jairo, e a palavra diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Ou seja, Jesus estava indo para curar uma menina que estava enferma. No meio do caminho chegou uma notícia. Qual a notícia? Acabou. Não dá mais. Por que ainda incomodas o mestre? Olha só o texto que diz agora. Jesus, porém, ignorou essa notícia. Deixa eu te falar uma parada. Falando bem carioquês agora aqui. Jesus não dá moral para problema não, gente. A gente dá muita moral para problema. Jesus não dá moral para problema. Jesus fala assim, a Bíblia diz assim, Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Essa palavra é para você hoje aqui nessa manhã. Você toma posse disso? Não tenha medo, apenas creia. Porque nós servimos a um Deus, amados, que Ele ressuscita mortos, que Ele faz do impossível possível. Nós servimos a um Deus que fez milagres e maravilhas, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Nele não há sombra nem variação de mudança, amado. Quem muda somos nós. Nós somos incrédulos, nós somos impacientes, nós queremos as coisas que Jesus faça no nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. Por isso que quando a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, a gente entende que esse cooperar juntamente, no meio dos ingredientes, tem ingrediente que a gente não gosta. Porque tem coisa que Deus faz que se a gente fosse fazer, a gente faria completamente diferente. Por isso que a gente não é Deus. Quantas coisas que se você olhar para trás, se você tivesse feito do teu jeito, você ia quebrar a cara. E quantas coisas você fez do teu jeito e que você quebrou a cara. Eu já fiz um monte. Um monte. Por quê? Porque a nossa vontade, às vezes, deixa Deus de lado. Às vezes a gente não pede a opinião de Deus para coisas simples. Deus quer opinar em todas as áreas da sua vida. Desde uma decisão do que você vai fazer, com quem você vai casar, com que tipo de lugar que você vai, que igreja você vai congregar. Deus quer participar de tudo isso, amados. Amém ou não? E aí, o texto que nós lemos lá em Isaías, quando passares pelas águas, estarei com você, eu me lembrei de um texto de Mateus capítulo 14, se você puder abrir a sua Bíblia. Mateus 14, 22. A Bíblia vai dizer o seguinte, acharam aí? Está no telão também? Não, né? Mateus 14, 22. A Bíblia diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Deixa eu só fazer um aspas aqui. Esse texto, quando a Bíblia diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos, a gente vê que na tradução da palavra no original, quem tem aqui na Bíblia falando compeliu os discípulos? Quem tem na sua Bíblia aí? Compeliu os discípulos. Essa palavra compelir é quase igual o pastor Celso fala, convocou os discípulos, ele insistiu, e a gente não vê em nenhum outro momento da Bíblia os discípulos fazendo conspiração contra Jesus para não obedecer uma ordem dele. Eles podem ter medo, eles poderiam ficar assim, ah, meu Deus, será que vai acontecer isso? Mas eles iam. A Bíblia aqui vai mostrar que Jesus teve que insistir para que eles entrassem no barco. Por quê? Eles eram pescadores experientes. Eles sabiam que uma tempestade estava se formando, eles sabiam que era um B.O. danado que eles iam encarar dali para frente. Jesus teve que falar assim, não, eles devem ter falado para Jesus, não está aqui no texto, mas Jesus, olha, vai vir uma tempestade, nós vamos encarar mar revolto, a gente vai encarar uma situação que a gente tem experiência. O Senhor não é pescador, o Senhor é marceneiro, a gente é pescador, a gente entende de mar. Aí Jesus falou assim, mas entra do mesmo jeito. Já teve alguma vez que Jesus mandou você fazer um negócio que você tinha um monte de argumento para não fazer? Hein? Você tinha todos os argumentos do mundo, você é expert do negócio. Aí Jesus falou assim, não, mas eu quero desse jeito. Aí a Bíblia diz que ele insistiu com os discípulos. Eu acho que os discípulos estavam achando, não sei se você concorda comigo, os discípulos eram uma mala sem alça, não é não, gente? Imagina que esses caras davam de trabalho para Jesus. Eu acho que nesse momento eles acharam assim, é agora que ele quer que a gente morra. Ele mandou a gente entrar nesse barco para se livrar da gente. Você concorda comigo ou não? Eu acho que foi mais ou menos por aí. E no versículo 23...
A palavra diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Gente, você vê que tem circunstâncias que a gente confunde Jesus com fantasma. Eles confundiram o mestre com o fantasma. Tudo bem que era uma circunstância totalmente atípica, né, gente? Está vindo um vulto andando sobre as águas. A Bíblia diz que era alta da madrugada. Eu não sei qual era o misticismo daqueles caras, mas eles devem ter visto algumas coisas. Alguém aqui já viu um fantasma aí, gente? Meu Deus do céu, está amarrado, né, pastor? Em nome de Jesus. Mas a gente, quando era criança, tinha medo de fantasma, não tinha? Né? Todo mundo aqui tinha medo de um fantasma, pelo menos de um capeta passando por perto, assim, a gente tinha. Né? Quem aqui... tinha a Luana, uma época, a Lua, ela estava doida para expulsar um demônio. Ela falou assim: pastor, estou doido para expulsar um demônio. Aí eu falei assim: meu Deus, quem tem essa vontade, né? Doido para expulsar... Tem um irmão aqui que veio da Universal, deve ter expulsado muito lá, né, irmão? Glória a Deus, né? Mas... lá tinha atacado e varejo, né? Mas a Lua chegou para mim e falou: pastor, sou doido para expulsar um demônio. Aí eu falei: meu Deus, e ficamos esperando uma oportunidade. Aí teve um dia que a gente estava no cinema, gente. A gente estava no cinema, a Lua, Guarani, os jovens todos lá assistindo. O que era o filme? Nem lembro, né? Não lembro também. Mas aí a gente estava assistindo o filme, daqui a pouco toca um telefone para mim: pastor, fulana de tal está endemoniada, preciso que você venha aqui. Tinha 10 crentes na casa. Falei assim: meu Deus, que crente, né? Todo mundo lá, tudo crente, crente antigo, ninguém pode expulsar esse demônio, não, vai ter que me tirar do filme aqui, a gente com pipoquinha, com manteiga, né? Aí eu falei: Lua, tua oportunidade é agora. Aí ela falou: oi? Eu falei assim: vamos expulsar o capeta. Catei ela pelo braço, botei ela no carro, foi lá na casa da Glenda, isso. Jesus, eu só respondo a Glenda aqui, mas não foi a Glenda não, tá, gente? Estava na casa da Glenda a pessoa. Aí chegamos lá e tal, aí a Lu entrou na casa, eu falei assim, eu vim no caminho já falando para ela assim: vai fazer isso, eu vou estar do teu lado. Não, pastor, faz você. Eu falei: não, vai fazer você, tu não quer expulsar o demônio? É você que vai expulsar o capeta. E aí chegamos lá, enfim, ela orou lá e expulsamos o demônio, foi uma glória a Deus por isso. Ela teve a experiência dessa, de vez em quando surgem uns negócios desses na nossa vida para a gente enfrentar, né? É ou não é verdade? Mas aqui não era um fantasma, era Jesus. Jesus caminhando sobre as águas. É interessante que a Bíblia diz que eles estavam aterrorizados de medo. Mas no versículo 27, mais uma vez, Jesus fala: coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo dos fantasmas que estão rodeando a sua vida, daquilo que você tem visto como problema que não é problema. Às vezes é Deus permitindo que você passe por umas provas porque Ele quer ver o teu crescimento. Amado, prova dá para o crente músculo espiritual. Né? Por isso que a Bíblia diz que você precisa ser obreiro provado e aprovado. Porque obreiro provado e reprovado não dá. A gente só vai ser aprovado como, amado? Então a gente canta aquela canção que o pastor Elielde adora, do irmão Lázaro: vou passando pela prova dando glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Pastor, tu não guarda essa daí do irmão Lázaro? Né? Isaías 43, a Bíblia vai dizer assim, nesse texto que a gente leu lá no início, no versículo 3, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E aí no versículo 28, desse mesmo texto de Mateus 14, a Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer assim: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E aí Jesus respondeu: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, me salva! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus também tinha um senso de humor muito legal, né? Primeiro ele enfiou os caras na tempestade. Na hora que ele entra, bota o pé no barco, o vento cessa. Por que não mandou o vento cessar antes, né?
A gente não se pergunta a mesma coisa para Jesus às vezes? Jesus, por que o Senhor não evitou essa tragédia? Por que o Senhor não evitou essa situação? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Por que aconteceu? A gente é cheio de porquê, mas é interessante que a Bíblia mostra aqui que Jesus, assim como ele promete em toda a sua palavra, ele estava ao lado dos discípulos o tempo todo. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. No meio das suas maiores tempestades e desertos, no meio dos seus maiores problemas, Ele está contigo. E assim como Pedro, talvez através dessa revelação da palavra de Isaías 43, dizendo que Ele é o nosso Salvador, e é claro que Ele salvou as nossas almas, mas Ele também é o nosso Salvador dos nossos problemas. Pedro falou assim, Senhor, me salva. E eu sei que muitos de nós estamos nesse momento pedindo, Senhor, me salva dessa situação. É só o Senhor que tem o poder para me salvar. É só o Senhor que tem o poder para me tirar. É só o Senhor que tem o poder para resgatar, transformar, mudar a minha sorte. Mas eu escrevi aqui no meu esboço hoje que diz o seguinte, onde o medo entra, a fé tem que sair. E onde a fé entra, o medo sai. Ou seja, se entrou medo, a fé saiu. Se entrou fé, saiu o medo. Porque a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós que amamos a Jesus, amados, precisamos andar através dos passos da fé. A fé não é um passo que você está dando no escuro, a fé é um passo que você está dando com Jesus. Amém ou não? É Ele que pode fazer, é Ele que bota a estrada na frente, é Ele que faz com que os caminhos sejam pastos verdejantes, amados. É Ele é o nosso bom pastor, que cuida de nós, que está conosco todos os dias. O Salmo 23, ele diz que a tua bondade e a tua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, amados. Quem toma posse dessa palavra? A bondade do Senhor e a fidelidade do Senhor vai te seguir todos os dias da sua vida. Isso é palavra de Deus, amém ou não? Marcos 4:38, tem outro episódio interessante de Jesus, eu já estou indo para o final, porque o cronômetro ali, o cronômetro já está falando assim, cala a boca. Né? Marcos 4:38 diz, Jesus estava à polpa dormindo com os discípulos no barco, com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram, dizendo, mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa é a pergunta de Jesus para você hoje. Por que está com tanto medo? Ainda não tem fé? Fé é ficar olhando para Jesus na hora da adversidade. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amados, Jesus venceu a morte. Nele nós somos mais do que vencedores, amém ou não? Glória a Deus. Agora, a nossa visão precisa estar nele. A Nicole, na hora que ela estava orando aqui hoje, acho que ela falou sobre um texto, que eu separei também, quando Eliseu tem que intervir com um discípulo dele, porque havia uma grande multidão de exército para acabar com o exército do povo de Deus. E ele fica desesperado, porque ele olha, era cavalo, era carro, era um monte de soldado, e ele olhou para o lado e falou, ô Eliseu, essa conta aí não fecha. Os problemas que estão vindo na nossa direção, a gente não consegue suportar 2 minutos. E aí, lá no segundo livro dos Reis, a Bíblia vai dizer que, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15, vai dizer o seguinte, o servo do homem de Deus levantou bem cedo e quando saiu, viu que tinha uma tropa com cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então exclamou, ai meu Senhor, o que faremos? Quem aqui já falou isso? Um momento assim de muita dificuldade. Quem falou isso essa semana aqui? Ah, meu Senhor, o que faremos? Aí o profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A palavra de Deus vai dizer, amado, que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir sofismas, mentiras.
Nós estamos aqui agora, talvez os nossos olhos não estejam vendo, mas nós estamos cercados de anjos de Deus, nós estamos cercados dos anjos do Senhor nos protegendo, guerreando por nós, indo à nossa frente, amados. Nós precisamos pedir a Deus que o Senhor venha mudar a visão da nossa fé, para que possamos enxergar com os olhos de Jesus as circunstâncias, não com os nossos olhos naturais, mas com os nossos olhos espirituais, porque nós não somos carnais, nós somos espirituais. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos, para que no meio dessa circunstância, no meio desses problemas todos que estão ao meu redor, eu consiga enxergar, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Glória a Deus ou não? Quando passares pelo fogo, não se queimará. Quem aqui não se lembra do episódio dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam diante de uma situação terrível. Nabucodonosor criou uma estátua dele e queria que todos se prostrassem e adorassem a ele. Amados, aquilo era uma situação que confrontava a fé daqueles discípulos. E nós vamos passar por isso todos os dias. Nós vamos ter situações onde nós vamos ter que negociar a nossa fé. Uma coisa que acontece muito nesse país é isso: negocia a tua fé. Arruma um negócio falso. Faz um casamento mandrake. Sonega um imposto, né? Dá um jeitinho ali, porque brasileiro é especialista em dar jeito, amados. E aí, a palavra de Deus vai mostrar que aqueles discípulos chegaram diante daquele problema e eles falaram assim: a gente não se dobra diante dessa estátua. Lembrando do mandamento do Senhor em Êxodo. Eles tinham a palavra de Deus no coração. Qual era o mandamento do Senhor? Não fará para ti outros deuses, não se dobrará diante deles, não fará deles estátuas, não fará imagens deles, não se prostrará diante de nenhum outro Deus, somente a mim adorará. Eles tinham isso no coração deles, amém ou não? E aí aqueles homens decidem: não vamos nos prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. E aí acontece o seguinte: Nabucodonosor fica tão irado, amados, porque aqueles que não vivem pela fé, eles ficam irados com a nossa fé. Ele fala assim: não é possível que essa pessoa está calma no meio dessa circunstância. Não é possível que essa pessoa não vai negociar esse princípio dele que pode prejudicar ele. Amados, nós estamos como ovelhas indo ao matadouro todos os dias. Nós carregamos a cruz do Senhor nos nossos ombros. Nós levamos as dores de Cristo conosco. Nós precisamos sofrer como Cristo sofreu. Se for preciso ir à morte por ele, a gente vai à morte por ele. Glória a Deus, só um que está indo para a morte. Então, quando eles estão indo para aquela fornalha, a Bíblia vai dizer que eles foram vestidos de calções, está lá em Daniel capítulo 3, 21, e foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E a ordem do rei era tão urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos conselheiros: ué, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Jesus, ele está no meio dos nossos maiores provas de fogo. Ele é aquele 4º homem da fornalha, amados, onde vai fazer com que nós passamos pelo fogo. E assim como lemos em Isaías 43, quando passarmos pelas águas, quando passarem pelo fogo, isso não terá força contra nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus é conosco no meio da fornalha. Jesus é aquele que abre o mar. Jesus é aquele que faz com que passemos pelo mar a pés enxutos. Glória a Deus ou não? Então, pela fé, em Hebreus capítulo 11, 34, esses homens são lembrados por essa atitude. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11, 34, que é o texto chamado a Galeria dos Heróis da Fé, que pela fé, esses homens apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força. Glória a Deus. Temores internos. Eu não sei se você fala muito uma frase, né? Que eu já falei várias vezes: e se isso acontecer? Alguém fala muito essa frase? E se isso não acontecer? E a gente fica nesse e se, a gente vê que é sempre uma incerteza que faz com que a nossa fé seja abalada. Principalmente quando você fala: e se eu tivesse feito? Já foi. Lá atrás não dá para a gente voltar. Se eu não tivesse saído do Brasil, eu estava tão bem morando lá na favela no Rio, né? Só teria aqueles tiros passando de um lado para o outro, mas isso é tão bom porque faz parte da rotina. Não tem e se, você já está aqui. Agora, o e se do futuro também não existe. Jesus, ele vai dizer que basta cada dia o seu próprio
É por isso que a gente morre de depressão e ansiedade, gente. Porque a gente tem muito em si. E às vezes uma letrinha pode mudar tudo. Você concorda comigo? Aqui é I. Com Abraão, uma letra mudou. Você era Abraão, agora você é Abraão, pai de muitas multidões. Deus mudou o destino de um homem mudando uma letra. E Deus também às vezes tem que tirar uma letra, assim como fez com Sara, né? Sarai virou Sara. Ou seja, aquela que era o alvo da promessa de Deus foi também a mulher que gerou aquele filho que foi o filho da promessa. Às vezes vão acontecer algumas coisas no nosso caminho, amados, que nós não precisamos ficar duvidando. Nós precisamos crer que nós servimos a um Deus que muda a nossa sorte todos os dias. Amém ou não? Glória a Deus. A fé, ela nunca começa mudando as circunstâncias. Ela começa mudando o que estamos sentindo por dentro. Às vezes a gente não vai ver o resultado, mas ela já começa trazendo em nós o quê? A paz que excede todo entendimento. Ela vai trazendo em nós alívio, consolo, ela vai trazendo em nós certeza. Vai mudando por dentro. Por isso que Paulo, quando diz, nesse texto que lemos no início, conflitos internos, né? Conflitos externos e temores internos, a fé vai fazer com que esses temores internos não me parem. Me faça continuar avançando. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam a tribulação que sofremos na Ásia, que foram muito além da nossa capacidade para suportar, a ponto de perder a esperança. Paulo também um dia perdeu a esperança. De fato, havia sobre nós uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 10. Queria chamar a banda para a gente encerrar. Queria que você ficasse de pé também. Em João capítulo 16, a Bíblia vai dizer que logo nesse período agora que vamos participar da mesa do Senhor, Jesus estava preparando os discípulos e Ele tinha dado para os discípulos algumas más notícias. O pastor Celso falou um pouco na semana passada sobre aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, que estavam com medo, né, desesperançosos, já desistindo da fé, por causa de algumas notícias que eles ouviram. E aí nesse texto de João 16, 32, a Bíblia diz assim: Jesus está contando para eles, a minha hora está chegando. Que hora? A hora da cruz. E aí Jesus diz, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, porque o meu Pai está comigo. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque nesse mundo vocês terão aflição, mas contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A sexta-feira, trazendo aqui para a nossa transição para a ceia, é o tempo da incerteza, é o tempo do medo. Talvez seja o tempo que você esteja passando, olhando Jesus crucificado, aqueles discípulos morreram de medo, muitos se enfiaram nas suas casas, outros voltaram a pescar, outros estavam a caminho de Emaús, outros abandonaram a fé. Teve um que não suportou as incertezas e tirou a sua própria vida, Judas. Jesus tinha avisado que em 3 dias ele voltaria, ele tinha dado o recado, não tinha? Ele fala assim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Só que entre sexta e domingo tem um sábado. E sabe o que o sábado significa? Sábado significa silêncio. Foi o tempo que todos aqueles discípulos estavam já tendo a certeza de que Jesus não voltava mais, de que os problemas dele não tinham acabado, que eles iam realmente perecer. E em Mateus 6,33, a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque nesse texto a Bíblia vai dizer, não se preocupe com as suas próprias vidas. Quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí Jesus manda vocês observar os aves do céu, os lírios do campo. E ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vocês vão comer ou beber amanhã, do que vai acontecer amanhã, de que situação vai ser mudada amanhã, dos meus medos de amanhã.
Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o meu Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. Você pode dizer amém por isso? Amém. Busquem, pois, em primeiro lugar a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E no domingo, que é o dia da boa notícia, que é o dia que Jesus prova que Ele é o dono da vida e da morte, que Ele ressuscitou, quando as mulheres vão naquele túmulo, qual é a notícia que Jesus dá para ela? Que aquele anjo que aparece para aquelas mulheres dizem: não tenham medo. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou como tinha dito. Sabe por que eu separei esse texto? Não tenham medo, Ele não está aqui, Ele ressuscitou como tinha dito. Porque tudo que Ele disse está aqui. Então quando você tiver com medo, lembra do que Ele disse. Tome posse das palavras do Senhor sobre a sua vida. Cada uma delas, todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim e o amém. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Feche seus olhos, eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você realmente, através da palavra que nós recebemos hoje da parte do Senhor, que você entregasse o seu coração a Ele, para que Ele pudesse hoje te trazer um alívio, um bálsamo vindo do céu, para que a paz dEle, que excede todo entendimento, repouse sobre a sua vida nesse momento. Nós servimos a um Deus, amados, que Ele continua trabalhando por nós. Que tudo aquilo que estamos passando, amados, continua no controle dEle, por mais que a gente não entenda. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha tirar todo o medo de todos nós aqui nessa manhã. Te peço que o Senhor venha visitar cada coração aqui quebrantado e contrito, Senhor. Cada coração aqui que está derramando-se diante de Ti nessa manhã. Para que possamos entrar no Teu descanso, como diz o livro de Hebreus. E é através da fé que entramos nesse descanso. Eu queria te convidar a cantar uma canção. E nessa canção, fale com Ele. Coloque diante dele, fale: Senhor, assim como aquela mulher sunamita, sabe? Que ela não tinha pedido nada para o profeta, e o profeta falou assim: você vai ter um filho daqui a 1 ano, e daqui a pouco aquele filho morre, e aquela mulher chega diante do servo do profeta, e ele pergunta: está tudo bem? E ela fala: está tudo bem. Mas como está tudo bem? Ela estava no meio da morte de um filho, mas aquele tudo bem é pela fé. Eu creio no Deus que ressuscita mortos. Ela foi na pessoa certa, ela foi na hora certa diante do profeta e falou assim: olha, eu não te pedi filho nenhum, mas tu me deste aquele filho, agora eu quero que tu vá lá e ressuscite aquele filho. O profeta foi lá, deitou sobre aquele menino e aquela criança ressuscitou. Assim como falamos aqui na quarta-feira, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai se deparar com ele. Deus tem cuidado de você, igreja. Clame a Ele. Assim como a palavra diz: invoca-me e te responderei. Vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não disse para ninguém. Adore o Senhor nessa manhã. Vamos adorar? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudarás.
acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode bastar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Essa semana, a gente que pastoreia, a gente recebe muitas dores de irmãos, sabe? E eu sei que o nosso tempo já está estourado, desculpa. Mas aqui, quando a gente vive num país distante, a gente não tem quase ninguém para chorar, né? No Brasil, quando a gente estava lá, tinha uma mãe, tinha uma tia, tinha uma avó, tinha um irmão. E aqui a gente tem a igreja do Senhor. É quando a gente encontra-se como família. É quando a gente pode emprestar o ombro um para o outro, a mão, chorar junto, rir junto. Mas eu falava com os pastores de que no Brasil é muito mais fácil a gente receber as más notícias como pastor e ficar inerte a algumas delas, porque a gente recebe com menos intensidade, porque aquelas pessoas têm com quem compartilhar as suas dores. Só que aqui a gente acaba que se torna família junto. E assim como um médico não deveria se envolver emocionalmente com um paciente, aqui fica impossível para nós não se envolver com as dores dos nossos irmãos, de não sofrer junto, de não chorar junto. E como comunidade brasileira, nós estamos passando por um tempo muito difícil, muitas más notícias. E é por isso que eu mudei completamente a palavra que eu ia ministrar hoje. Completamente. A palavra era totalmente outra. Porque assim, quando Jesus recebia as más notícias, ele teria que trazer boas notícias, para que aqueles que estavam vivendo os seus lutos, as suas dores, os seus medos, pudessem crer que ele é poderoso para mudar as circunstâncias. E é por isso que nessa manhã, amados, eu trouxe essa palavra, para que vocês não tenham medo, porque nós vamos ser guardados pelo mesmo Deus que guardou o povo no deserto. Ele é o nosso ajudador, Ele vai cuidar de nós. E nós não podemos falar palavras de incredulidade nesse momento. Não permita que as notícias que estão chegando no Instagram, na televisão, na própria igreja, com seus amigos, no seu trabalho, venham fazer com que a sua fé diminua. Quando alguém vier trazer uma má notícia, traga uma boa notícia. Seja assim, eu sei que isso está acontecendo, porque eu não estou ignorando o problema. Ninguém está ignorando os problemas. Mas assim como Jesus falou para aquele momento onde chegaram com a notícia que a filha de Jairo tinha morrido, ele falou assim: I don't care about that. Eu não estou nem aí para isso, porque eu sou um Deus que ressuscita os mortos. As notícias não fazem com que Jesus pare, muito pelo contrário, as notícias mais fazem com que Jesus se mova. Que você tenha a sua fé avivada. Essa é a minha oração, essa é a minha oração contínua por vocês. Nós, pastores dessa igreja, estamos orando por vocês todo dia como comunidade. Vocês são nossa família, a gente ama vocês. Desculpa realmente nos estender nesse tempo, ainda vamos ter a comunhão, mas nós queremos deixar as portas abertas dessa igreja para você que sofre, para você que precisa de um ombro, de um abraço, de um amigo. Além dos pastores, temos uma liderança aqui, temos os connections, temos lugares onde você pode encontrar um oásis no meio desse caos. Procure a cada um de nós, abra o seu coração. Pode ter certeza, amados, que nós vamos ter uma palavra de fé. E pode ter certeza que aquilo que nós estamos passando, nós não estamos passando sozinhos, estamos passando junto. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Amém? Tome fé disso. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: eu estou junto contigo. Conte comigo. Estou junto contigo, estou junto com vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Fique em pé mesmo. Pode ficar de pé, por favor. Glória a Deus.
Eu quero convidar os diáconos bem rapidinho. O tempo está muito avançado. Eu não queria tomar mais o tempo dos irmãos. E pode deixar a luz do mesmo jeito que estava, Rainer. Eu vou orar e eu vou ler o texto. E eles já vão servir, nós vamos participar da ceia. Tá? Então vamos ler só o texto e eles vão poder distribuir. O texto que nós vamos ler é em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, e essa é a nossa, esse é o maior firmamento da nossa fé, está dentro do que Jesus falou aqui. Ele disse assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós participamos de uma nova aliança. Então o cálice que você vai receber agora simboliza o sangue de Jesus Cristo, e o pão que você vai receber agora simboliza o corpo de Jesus Cristo. E o que você vai fazer agora é o que você vai dizer, é que acima de tudo que foi pregado hoje, no sentido de dificuldade, acima de todas as dificuldades que foi falada, acima de todos os problemas que possam vir sobre a nossa vida, eu tenho uma aliança com Deus, e essa aliança com Deus, ela me garante, como diz Paulo, estou certo de que nada nesse mundo vai separar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nada vai nos separar do amor de Deus. Eu quero que você receba esse cálice e que você entenda que isso não é somente um alimento que você vai comer, um pão que você vai comer, um cálice que você vai beber, mas isso que você vai fazer é símbolo da nova aliança que você tem com Deus. E não importa o que você passar nessa vida, não importa onde você andar, não importa onde Deus te levar, se aqui, se no Brasil, se lá na África, se lá na Europa, você está sendo cuidado por Deus. Não importa onde você estiver, você tem uma nova aliança, e essa aliança é diretamente com Deus. Amém? Vamos orar e vocês já vão receber. Pai, aqui está o pão e aqui está o cálice, Senhor. O pão representa o teu corpo, o cálice representa o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E o teu filho amado disse que este pão é o símbolo, é a forma com que a nova aliança foi firmada. E nesta manhã nós viemos celebrar, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, apesar, Senhor, de todos os problemas externos e internos, Senhor, que estamos passando, os temores internos, Pai, que possamos, Senhor, lembrar que temos uma aliança contigo e nós não estamos desamparados. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Amém, amém. Pode tomar o pão, pode tomar o cálice. Nós já vamos participar desse momento. Se você não receber, dá um sinalzinho que nós vamos estar aí. Amém? Bem mais que as forças poderíeis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que
vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Essa semana eu estava assistindo um vídeo e eu achei muito interessante que ele falava assim: eu nunca li um texto no Alcorão dizendo que Maomé me amou. Eu nunca li um texto no budismo. Tá aqui, nós temos uma ex-budista, pode dizer que Buda me amou. Ou um outro Deus daqueles milhares que existe na Índia. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo e eu tenho certeza que eu tenho um Deus que me ama. E o texto é justamente esse: porque Deus amou o mundo, a mim, de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todos nós pudéssemos ter uma aliança com Ele. Então você pode adorar a Deus por amor. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me Todos nós já recebemos. Se você ainda não recebeu, você pode dar um sinal com a mão. Todos nós já recebemos. Então quero convidar os diáconos para servir agora o grupo de louvor, porque fica meio difícil, né, irmão? Você cantar comendo pão, né? Deve ser até engraçado, né? Você colocava amor, mas agora eles vão poder também receber o pão. E eu quero que você pense, eu quero que você tenha certeza, igual Paulo fez. Paulo fala assim: eu estou bem certo que nada nesta vida, nada, nem a tribulação, nem as lutas, nem tudo que o mundo possa trazer sobre a nossa vida, nada pode nos separar da coisa mais importante desse mundo, que é o amor de Deus, que é o amor de Deus, que é o amor de Deus. Na minha época de criança, tinha um cantor chamado Osés de Paula. Quem são da Bleia sabe dele. Ele cantava uma música que eu só vim entender essa música essa semana. Eu falei, meu Deus do céu, eu vivi ouvindo essa música e nunca entendi, mas agora e a música falava assim: sei que sou amado por amor tão lindo, por amor infindo. Você lembra disso? Você lembra disso? Lembra disso? Não? Então é mais assembleano ainda. Eu sou mais assembleano ainda, mas eu quero dizer algo. Tenha certeza nesta manhã que você é amado por Deus. Tenha certeza. Tenha certeza que Ele te amou. E um amor que ninguém, não se pode comparar. Todos nós já temos o pão.
Temos o pão. A palavra de Deus diz assim que ele, depois que ele deu graças, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Você pode comer o pão. O versículo 25 diz assim: do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que você beber em memória de mim. Esse cálice, ele é a nova aliança. Mas a aliança de Deus não ficou somente você e Deus. Hoje nós podemos ter aliança com os homens, com Deus. A comunhão é completa. Hoje eu tenho comunhão com você e eu tenho comunhão com Deus. Então, como símbolo da nova aliança que está na sua vida, você pode trocar esse cálice pelo menos com uma pessoa, e você vai dizer para ela assim: olha, eu tenho comunhão com você. Você é importante na minha vida. Você é importante na minha vida. Isso aqui é uma aliança, irmãos. Isso aqui é o símbolo da nova aliança, que trouxe comunhão com cada um de vocês que está aqui. Obrigado. Amém. Amém. Fazer isto, disse Jesus, fazer isso em memória de mim. Você pode tomar o cálice. Oh, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Por amor, sua vida entregou, Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. morreu por mim, pensou em mim, me Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque podemos estar na Tua presença e ouvir as palavras, Senhor. A Tua palavra que nos trouxe conforto, Senhor, mediante a tantos problemas, tanto problemas externos como problemas internos, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio aqui, porque eu sei que foi o Senhor que trouxe. Pai, agora estamos indo para os nossos lares. Obrigado pela comunhão que temos contigo. E essa comunhão não fica aqui, ela vai para os nossos lares também, para os nossos filhos, as nossas meninas, Senhor, as nossas adolescentes, Senhor. Prepara o caminho dos nossos filhos, Senhor. Prepara o caminho das nossas meninas, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Que possamos ver a Tua mão sempre cuidando de nós, guardando, Senhor, em tudo, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, Senhor.
Põe os teus anjos, Senhor, acampando e ao redor de cada membro desta igreja, de cada pessoa desta igreja, de cada um de nós, Senhor. Põe os teus anjos para nos guardar e cuidar, Senhor. Nos dá uma semana abençoada. Abre portas de trabalho, Senhor. Abre oportunidades, Senhor. Abre, Senhor, que possamos prosperar, Senhor. Que o nosso dinheiro possa render mais, Senhor. Que o nosso arroz, o nosso feijão, o nosso pão possa sempre multiplicar, Senhor, na nossa panela, Senhor. Não deixa faltar, Senhor, o nosso alimento, Senhor, nos nossos dias. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor, sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, nós temos o alimento que nós vamos ali. Você não precisa pagar nada. E eu queria que, como nós temos somente 25 cadeiras lá atrás, se você puder, leva a sua cadeira, e quando você terminar, traz ela também, porque daí vai ser bom, porque daí os diáconos não vão ficar sobrecarregados, né? É uma comida boa, uma comida feita com carinho, sabe? E as irmãs fizeram com muito amor. Se você sentar ali, você vai nos dar alegria de ter a sua presença ali. Se você não puder também, nós vamos entender, nós vamos saber que às vezes nós temos compromisso, amém? Faça assim. Mais uma vez, irmãos, nos perdoa, é ceia, o culto às vezes a gente precisa falar. A gente precisa falar, a gente precisa confortar o coração de gente, de pessoas, e às vezes a gente extrapola no nosso horário, tá? Faz assim com a sua mão. Quero dar uma bênção sobre a sua vida. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, Senhor, sobre a cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém, amém. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado, fala com ela. Foi bom você ter vindo, foi bom você estar na casa do Senhor.